Fala pessoal, tranquilo? Bom, vamos continuar então falando das listas, né? Então a gente viu alguns operadores, como a concatenação, né? Quando você usa o operador de soma, você concatena duas listas, né? Ou seja, se uma lista tem dois elementos e outra lista tem dois elementos, a gente soma tudo e forma uma lista de quatro elementos. A gente também viu o operador de espelhamento, né? Então você consegue replicar uma lista N vezes, todos os elementos de uma lista N vezes, usando o asterisco, né? Bom, e agora a gente vai ver algumas outras funções aqui, né? Então, uma função bastante utilizada para criar laços de repetição é o range, né? Então, o range, ele cria uma lista de acordo com as configurações que você imputa nele, né? Então, se a gente pesquisar aqui range Python, a gente pesquisar a documentação dele, né, você vai ver que existe aqui, né, uma configuração. Então, o range, só com um argumento, né, por exemplo, um range 5, ele vai criar uma lista com elementos de 0 a 5 menos 1, ou seja, elementos, uma lista com 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Então, só para isso ficar mais tangível para vocês, eu vou criar um código aqui. Então, se eu colocar range 5, né, ele vai, na verdade, eu teria que imprimir todos os valores aqui, né? Então, a gente coloca list range 5, ou seja, ele vai pegar todos os elementos de 0 até 4, né? Então, começando em 0 até 4, que é 5 menos 1, tá bom? Então, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né, na variável L1, tá? Então, o range ele é bastante utilizado nos laços de repetição, porque você consegue, né, só dando spoiler aqui, ó, for i in range, não se preocupem que vocês vão entender, né, é como se ele estivesse atribuindo todos os valores de 0 a 5 menos 1, ou seja, de 0 a 4, é a variável i, né, o i. Então, para i no range, ele vai imprimir. Então, eu print i, ou seja, ele vai imprimir de 0 a 4, né, 0, 1, 2, 3, 4, beleza? A gente vai falar sobre isso mais na frente, vocês vão provavelmente usar em algum projeto também, então fiquem tranquilos, tá? Então, o range dele também, ele pode ser configurado da seguinte forma: você pode colocar o start, ou seja, o número que ele começa, o número que ele termina, menos 1, certo? E o step, ou seja, de qual que vai ser o passo, né? Então, de quanto em quanto ele pula. Então, por exemplo, se a gente fizer aqui um for i in range, né? A gente começando o range de 0, né, até 5, vamos colocar até 7, né, porque ele vai até 6, ou seja, 7 menos 1, 6, pulando de 2 em 2, né, print i, certo? Então, ele vai imprimir todos os valores nessa range, ou seja, de 2 em 2, né, porque o step que a gente colocou é 2. Então, 0, 2, 4, 6, certo? Exatamente o que a gente está colocando aqui, tá, nessa linha de código. Quando você coloca início e fim, ele por default vai colocar, né, ele por default ele vai colocar o step 1, né? Então, se a gente colocar 3 e 7, né, ele vai imprimir números aí de 1 em 1, né, entre 3 e 6, certo? Que é o 7 menos 1. Então, é isso que vai 3, 4, 5, 6, beleza? Porque a gente não configurou step. Aqui nessa linha a gente está configurando step, ou seja, ele vai formar uma lista com números de 6 até 29, pulando 3 em 3, tá bom? Aí aqui, é exatamente isso que ele imprime, né, usando aquelas formatações que eu já comentei com vocês. Então, ele imprimiu L1, ou seja, um range normalzinho, até 4, né. Essa função list, ela está pegando todos os elementos do range e transformando em uma lista, tá, por isso que ele é uma lista. O range, por si só, ele cria um espaçamento de números, né? Ele não cria uma lista. Então, a gente usa essa função para converter esse espaçamento em uma lista, tá? Mas você pode usar ele em um loop, né? Igual eu mostrei para vocês. Então, aí ele define outra variável aqui, né? 12, 20 e tal. Define todos os elementos aí dessa variável, até 33. E aqui a gente já apresenta outras funções. Então, o len é uma função que você determina o tamanho da lista, ou seja, quantos elementos existem nessa lista, né? Acho que já comentei isso com vocês. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, ele vai imprimir aqui 6, tá? Que é exatamente isso. O mínimo, né? Min é muito intuitivo, né? Então, min e máximo, eles imprimem o mínimo e o máximo, respectivamente, né? Os valores mínimos e máximos de uma lista. Então, nesse caso aqui, vai ser 78 máximo e o mínimo vai ser o 5, certo? Então, 5 e 78, tá? O sum, tá? O sum ele vai somar todos os valores dessa lista, tá? Então, todos os valores da lista L, tá? Então, ele somou 12 com 20, né? Vamos fazer a prova aqui, né? 12 mais 20 mais
5 mais 78, mais 61, mais 33, né? Se eu não digitei errado, tem que dar os 209, tá? A função append, que eu comentei com vocês, é uma função bem utilizada, né? O append, ele vai, se você colocar o número da lista, ponto append, né, que é a função que você está chamando, e aqui, entre os colchetes, né, entre as chaves, né, agora já me confundi. Entre os parênteses, eu sempre me confundo, entre os parênteses aqui, o 25, né, significa que você vai adicionar 25 a essa lista L. Então, essa lista, ela tinha, né, os 6 elementos, ela vai passar a ter um 7º elemento, que é o 25, tá? Então, a gente imprime o L atualizado, né, e ele mostra aqui o 25 no último, depois do 33, que era o, então, o último elemento da lista, tá? O sort, ele vai classificar do menor para o maior, tá? É uma função também que pode ser bastante útil aí para você. Então, ele classificou toda a lista L do menor elemento para o maior elemento. Beleza? É isso, gente. É um basicão, um resumo bem útil para vocês aí começarem a trabalhar, explorar um pouquinho mais a questão das listas. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo, então.